Rapaziada, boa noite. Segundou. Muito obrigado pelas visualizações do vídeo pós-jogo de ontem, do pré-jogo também, das lives também. Estamos crescendo, passamos dos 14 mil. Muito obrigado a todos vocês. E agora vamos virar a chavinha. E eu trouxe um convidado para a gente conversar aí durante 8 minutos, 10 minutinhos aí, porque ele tem uma opinião totalmente diferente do que eu tenho ainda em relação a tudo que acontece lá, em relação ao próprio Rubio Dia também, né? E aí o São Paulo ganhou a partida de ontem e agora é a hora de decisão, a gente vai virar a chavinha. Mas antes eu quero pedir uma opinião do nosso querido Michel Freitas, sobre o jogo de ontem, numa breve análise, o que ele achou da visão de um torcedor são paulino, que eu acho importante trazer isso para vocês aqui. Não só eu como torcedor, mais comunicador, mas um cara que é São Paulino também, ferrenho como a gente, é torcedor mesmo. A visão de um torcedor que é o Michel. Salve, Michel. Boa noite, mano. E aí, o que você achou da partida ontem? É isso mesmo? Zubeldia. É, tá todo mundo zubeldiado de novo? Ainda não? Tem quarta-feira Botafogo. Fala um pouquinho de ontem aí. Fala, Marcelão, boa noite, pessoal, boa noite que tá ligado aí no canal do União Tricolor. Falando um pouquinho aí sobre o jogo de ontem, contra o Cruzeiro, foi uma vitória muito importante, que o São Paulo teve com o time reserva, né, basicamente 100% reserva, contra a equipe do Cruzeiro, uma boa equipe do Cruzeiro, né, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, tá bem na Copa Sul-Americana também. E ontem, falando um pouquinho de São Paulo, foi uma postura totalmente diferente, né, um time que 100% aí modificado, e você vê a postura da equipe dentro de campo, uma equipe muito compacta, né? Desde o sistema defensivo até o campo de ataque, até o meio, né? Com a presença do Marcos Antônio, é, a estreia do Santiago Longo também, que fez uma boa partida, e o brilhantismo ali, o menino ali que novamente, né? Fez valer a titularidade, que é o William Gomes, que é a grata surpresa que o São Paulo tem, com um belíssimo gol, né? E teve um gol aí anulado dele no primeiro tempo também. E o menino, ele basicamente ele pede passagem aí, né, nessa equipe do São Paulo. E falando um pouco sobre o jogo, o São Paulo se portou muito bem diante de uma equipe que basicamente estava com seus titulares, tinha quase 90% do time titular ali já atuando. E ver a postura da equipe reserva do São Paulo, né, toda modificada, foi muito bom, foi algo que surpreendeu, acho que todos os São Paulinos ali diretamente. E assim, foi um ponto importante, foram 3 pontos importantes fora de casa, que mantém a gente ali no G6, né, na parte de cima da tabela, mas que quando na quarta-feira a gente vai enfrentar um adversário aí que vem numa sequência muito positiva, que é a equipe do Botafogo, é uma equipe muito forte, muito bem qualificada, né? Tem ótimas peças, jogadores aí de seleção também que tiveram passagem recente aí nos jogos das eliminatórias, né? E não vai ser um jogo fácil não. Acho que o Zubeldia ele vai ter que precisar armar o time de uma forma muito positiva, muito certa, muito certeira, né, na verdade, para a gente conseguir lá no Rio de Janeiro sair com um resultado muito positivo, porque é complicado. Jogar no Rio de Janeiro não é fácil contra uma equipe que vem muito bem na Copa Libertadores, vem muito bem no Brasileirão. Hoje é o líder do campeonato, né? Disputa ali ponto a ponto com o vice-líder, que é o Palmeiras, atualmente, que venceu ontem também. Mas o Zubeldia, ele deu um respiro. Acho que foi um ar de respiro pela sequência negativa que o São Paulo teve, a recém-eliminação na Copa do Brasil. E essa vitória ela trouxe um alívio, vamos dizer assim, para a gente se manter lá em cima na parte de cima da tabela. Mas o jogo de quarta-feira é um jogo muito decisivo, é um jogo que São Paulo vai ter que entrar com uma postura muito centrada, uma postura eficiente quando tiver a oportunidade de ser eficiente dentro do jogo. Precisa ser eficiente, porque é um jogo de Libertadores, são 2 jogos, é jogo eliminatório, perdeu, tá fora. São Paulo precisa ter uma outra postura que não teve na Copa do Brasil. Foi contra o Galo, a gente infelizmente, eu penso como eu analisei os 2 jogos, eu penso que o São Paulo perdeu esse jogo no Morumbi. Esse jogo ele foi perdido no Morumbi mesmo, tanto que perdemos um gol feito, logo em seguida tomamos o gol, que foi um castigo no final do jogo. E o São Paulo acabou não tendo uma postura de reação no segundo jogo. Então, São Paulo ele precisa mudar essa postura. Vai decidir em casa, né? A gente tem esse confronto a favor aí contra o Botafogo na Libertadores para decidir esse segundo jogo no Morumbi.
E agora, quarta-feira, fazer um grande jogo, né? Fazer um primeiro jogo sólido, bom, e se Deus quiser sair com um resultado aí positivo, se o empate para nós é muito bom para trazer esse jogo para cá, mas se vir uma vitória, um placar mínimo aí de 1-0 é maravilhoso também. E é isso. Eu acho que por esse momento só foi um ar de respiro mesmo. E vamos ver o O, que o, pode vir o a acontecer Michel, na quarta. Michel, me fala uma coisa. Hum, É, vamos ver se você concorda. O que, que você acha? É uma pergunta para você da visão de um torcedor São Paulino, uhum. aí para todo mundo também entender você. Me fala uma coisa. O Zubeldia só mudou o time porque realmente ele teve a necessidade de poupar. Agora sim, realmente precisa poupar mesmo para quarta-feira. Foi decisão totalmente acertada. Mas é Uhum. só por isso que ele fez as devidas alterações? Ou você acha que naturalmente ele ia encaixar um outro modelo de jogo no time de São Paulo? Olha, o Marcelão, eu creio que foi só no momento só foi para poupar os jogadores, os atletas que vão atuar no jogo de quarta-feira. É um jogo muito difícil, é um jogo muito importante, a gente precisa ter o nosso time titular 100% à disposição. Então acho que todas as modificações, desde o goleiro até a linha de ataque, elas foram ali feitas diretamente para poupar os atletas, para eventual lesão num jogo desse contra o Cruzeiro, que é um jogo de Campeonato Brasileiro. Eu entendo que São Paulo precisa vencer para continuar lá entre os cinco, né? Mas as alterações que ele fez justamente foi para poupar para o jogo de quarta-feira. Claro que a gente teve grata surpresa se você for ver a equipe que atua, o time titular que atua hoje no São Paulo, principalmente falando na parte ofensiva, né? Que pouco produz com o time titular, e a gente vê um time reserva leve que produziu bastante, teve muitas ações importantes dentro do campo de jogo, né? E não foi à toa que a gente conseguiu sair com os 3 pontos, sair com essa vitória fora de casa. E é algo que para o torcedor fica muito estranho, né? Pô, será que não é a hora do William Gomes ganhar essa oportunidade de titular? Será que não é a oportunidade de ouro de testar esse menino num jogo mais difícil? Porque o jogo contra o Cruzeiro, literalmente, foi um jogo difícil, porque é um jogo fora, é na casa do Cruzeiro, é em BH. A gente entende isso, a força que o Cruzeiro tem jogando em casa. E estava vindo bem, muito bem, tendo essa sequência positiva dentro de casa, mas eu acho que tem alguns reservas aí, alguns jogadores que atuaram na partida de ontem que precisam ser muito bem observados e que o Zubeldia, para mim, na minha visão, ele deveria dar oportunidade principalmente para o William Gomes, que vem uma crescente incrível, o menino entra nos jogos, faz gol, normalmente aí ontem decidiu uma partida para nós, jogou muito, então o Zubeldia ele vai ter uma boa dor de cabeça aí para escalar esse time para o jogo de quarta-feira. Mas essa, diretamente, Marcelão, é minha opinião. Eu creio que o Zubeldia, ele poupou a equipe justamente já pensando no jogo de quarta-feira. Já, então, eu também acho isso, né? Só, só para agradecer também, né? Você aí também, fazendo parte aí do primeiro Papo de São Paulino aí, primeiro episódio aí. E para quem não conhece o Michel, daqui a pouco eu vou deixar o Michel falar um pouquinho sobre as redes sociais dele também aí, além dele integrar o time da União Esportes Rádio, né, também. Né, aí eu já tô falando para ele, abre um canal, cara, você leva jeito, abre um canal que eu te ajudo. Já falei para ele, o menino é bom. Né? Mas enquanto isso, ele vai vindo aqui no meu canal e vem comentando aqui também. Vou abrindo para ele um pouquinho aqui também, que merece muito espaço, moleque da hora. Deixa eu te falar uma coisa. O... Sobre o jogo de ontem ainda. Analisando um pouquinho mais o jogo de ontem. Quais são os seus destaques? Eu para mim, eu gostei muito lógico, do William Gomes. Eu venho pedindo há muito tempo que o meu dia utilize o William Gomes um pouco mais de tempo, né? É, mas também eu gostei muito do Santiago Longo. Eu gostei muito dele também. São os principais destaques. O Juan também muito bom também. São para mim são alguns dos destaques que eu vi aí que futuramente pode render alguma coisa para o São Paulo aí. O Longo não pode viajar para a Libertadores e nem o Ramal, né? Também. Mas o William Gomes, com certeza, no mínimo, vai estar no banco, né? Você sairia com o William Gomes jogando na quarta-feira, mas antes disso, os seus destaques do jogo de ontem, Michel. Bom, Marcelão, destaque positivo para o William, né, que foi o autor do gol e o autor da vitória do São Paulo. É,
eu gostei muito da partida do Marcos Antônio, cara. Eu vi as estatísticas do jogo de ontem do Marcos Antônio especificamente, o cara não errou nada. Basicamente fez uma partida perfeita. E é um cara que vai trazer dor de cabeça pro Zubeldia. É um jogador que eu gosto muito pelas características. É um volante que olha muito o jogo para frente. A gente não tem aquele volante. Fazia tempo que a gente não tinha um volante que gostava de sair para o jogo, se apresentava tão bem, igual o Marcos Antônio se apresenta, né? Para jogar, para dar aquele passe, levantar a cabeça e tocar aquela bola para frente, sabe? A nossa dupla de volantes, eles tocam muito pro lado e muito para trás. E é um jogo que para um meio-campista não é muito bom, porque o jogo não flui. Muitas vezes o jogo ele passa pelo meio e esses meio-campistas eles precisam ter personalidade de iniciar uma construção de jogadas de uma forma muito efetiva, de uma forma de tocar para frente, não recuar essa bola para trás. Porque assim, posse de bola, literalmente, ele não vai ganhar jogo, dependendo da estratégia que o adversário tiver ali dentro do campo, a forma que ele tiver minando aqueles espaços do campo, a posse de bola ela se torna inofensiva. É uma posse de bola que não tem objetividade, não tem clareza para o jogo, né? E, e para o São Paulo faltava esses jogadores, esses meio-campistas de se apresentar, tocar a bola para frente, se apresentar, distribuir o jogo de uma forma mais clara, entendeu? Mas e o Marcos Antônio ele fez isso de uma forma muito lúcida, sabe? Foi um cara que surpreendeu para mim, foi um dos destaques, tirando o William também, que jogou muito. O Marcos Antônio, para mim, foi um ótimo destaque no meio-campo. O Santiago, para mim, ele fez uma partida média, né, para uma estreia, né, ele está se habituando ainda ao time, ao esquema de jogo, eu entendo, vai ser com o tempo que ele vai se habituar ao time tático, à questão tática do São Paulo no momento atual. Destaque para a defesa também, Naruel ou Ferrarese, né, que a gente fala Muito bem, brinca, né, o Ferramessi, muito né, bem também. foi muito bem, bem novamente. Sabino também, sabe, não tenho o que falar diretamente, muito bem postado defensivamente. Juan fazendo a estreia muito seguro nas jogadas simples, que é o que a gente pede dos zagueiros. São um zagueiros simples, fazer o básico, arroz com feijão, que é o que dá certo. E, e assim, destaque para geral. Acho que todo mundo que esteve na partida de ontem diante do Cruzeiro fez uma boa partida, né? Todos estavam sintonizados, concentrados, bem no jogo, de tanto que o Jandrei não fez nenhuma defesa assim que você vê, não fez uma defesa difícil, assim, de a ponto dele tomar pressão nos 90 minutos. Foi em alguns lances ali, em boa parte em algumas partes do tempo ali que teve do jogo, mas o Jandrei não trabalhou. No resumo geral mesmo, ele não sofreu. A defesa de São Paulo não sofreu. Então é mérito da equipe inteira que estava compacta ontem. Olha que era uma equipe reserva, que não joga junto, né? Não é uma equipe que está jogando diretamente junto aí todo jogo. Os caras se portaram muito bem. Os jogadores do São Paulo se portaram muito bem. E é basicamente isso. Eu acho que pro jogo de quarta-feira, acho que a única mudança que eu faria significativa no campo ofensivo era incluir o William. Hoje, para mim, o William ele pede passagem para esse time titular. E é uma Ó, oportunidade de ouro para esse menino. você falou uma Oportunidade de coisa ouro. muito interessante aí. Você falou uma coisa muito interessante aí, ó, que aqui tem aqui a escalação de São Paulo já para quarta-feira. Uhum. Rodrigo Nestor e Lisieiro devem desfalcar o São Paulo no primeiro duelo contra o Botafogo. A dupla não treinou nessa segunda-feira e dificilmente vai para o jogo da Libertadores. O São Paulo viaja na tarde de amanhã já para o Rio de Janeiro. Já viaja amanhã. E aí tem até no treino de hoje um provável time aí, né, que a dúvida do treino era o Luciano ou o William Gomes. Então, ou Certo. seja, então o Luciano sai do time se o William Gomes entrar e muda um pouco o jeito do São Paulo jogar também, né? A não ser que o William Gomes faça um pouco daquela do Ferreirinha, né? Sim, que eu acho que é a posição ideal para ele, Marcelo. Hoje, se você for ver a característica que a gente tem do William Gomes e do Ferreira, elas são basicamente idênticas. É um jogador do um contra um, é um jogador que vai para cima, não tem medo de ir para cima do adversário. Então, o São Paulo ele precisa ter uma postura diferente. Eu acho que o Luciano é um cara que retém muito a bola e distribui. Mas é aquela distribuição de passe que o ataque fica muito lento, o ataque não trabalha, não consegue ter uma condução com ele jogando pelo meio, né?
Então a gente perde um pouco da característica. Para mim, hoje o Luciano é um cara, é um segundo atacante. Ele sempre teve que jogar nessa função, não jogar como um meia armador. Como meia, você pode centralizar o Lucas, que é um cara muito rápido, é um cara que pensa muito rápido, tem aquele jogo individual da arrancada dele pelo meio ali, então é uma construção, dá uma construção para São Paulo perigosa. O time de São Paulo se torna mais perigoso com o Lucas jogando, atuando pelo meio, e aí você desloca o William Gomes para a posição dele, para o lado o contrário do pé, né? Que ele é canhoto, ele pode jogar pelo lado direito ou jogar pelo lado do pé, né? Pelo lado esquerdo. Aí você tem o Lucas centralizado, aí você pode colocar o Caleri como centroavante mesmo de ofício, e na outra ponta você pode optar, você tem outras opções, né? Que é o caso do Wellington Rato também, que pode entrar nessa posição também para uma bola parada, que é o que pode ser primordial aí também, muitas vezes em jogos. Tem o Eric também, que fez uma boa partida também. Então, assim, são alternativas que o Zubeldia pode obter para esse jogo, mas ele precisa escalar de uma maneira muito certa e muito bem pensada. Você Porque também, você também ficou um pouco irritado com a falta de alteração do Zubeldia? nos últimos jogos, sim. É. Principalmente contra o Galo, que foi na Copa do Brasil os dois jogos. Era o Max, eu entendo que não era o Zubeldia naquela primeira ocasião, mas o Max fazer uma alteração aos 41 minutos do segundo tempo com uma substituição só, num jogo que fisicamente estava, geral estava desgastado, a equipe do São Paulo ficou desgastada com essa questão, e a gente perdeu um jogo que possivelmente a gente se forçasse um pouco o jogo, a gente poderia até ganhar no Morumbi, ou tentar empatar no Morumbi, em, pelo menos ter empatado, né, para a gente conseguir levar o jogo para BH. Eu acho que São Paulo possivelmente teria ido parado nos pênaltis, não teria sido eliminado nos 90 minutos. E aí, pênalti, Seria outro você sabe jogo, como é. Aí seria outro jogo. é outra questão. Se a gente perder, perdeu, tá tudo certo. Mas faltou uma postura. Eu acho que faltou uma postura do São Paulo, uma postura melhor no segundo jogo. As alterações também tardias durante a partida também fazem a diferença, porque pega um jogador muito desgastado, então o Zubeldia não pode demorar para mexer. Se ele vê que o time não está compacto, não está funcionando, tem que mexer, cara. Você tem que E ser ele muito tá rápido, pensar sofrendo rápido. e se não ganhar ontem, a vida dele ia ficar difícil, hein? Que ainda não Ia tá tão complicar, fácil. porque, Estão começando. É que eu sou sem paciência mesmo, quero. Eu acho que ele vai ser bom ainda. Acho porque que pro ano que vem, eu acho que pro ano que vem ele pode render bons frutos. Mas eu confesso que eu não tenho paciência. A última Libertadores foi 2005, cara. Então sim. agora é tudo ou nada, né? É, E eu, sou, o, e eu concordo com você, Marcelo. Essa é, questão do Zubeldia demorar muito para alterar, isso pode ele já custar fazia muitos isso. jogos, cara. Pode Ele já custar jogos fazia aí isso. importantes. Ele já fazia isso nos mata-matas lá no Equador. Ó, última da noite aqui, rapidinho. O Casares criticou decisões do árbitro e envia reclamações formal à CBF. O São Paulo se viu prejudicado, né? E agora o Casares seguiu a linha do Zubeldia, que viu erros do Wilton Pereira de Sampaio também, contra o Cruzeiro. E o São Paulo já havia reclamado em jogos contra o Fluminense e Atlético Mineiro. E agora o São Paulo presenteou uma apresentação aí, formalizou uma apresentação oficial, né, aí para a CBF e quer que o juiz que apitou a partida entre São Paulo e Fluminense não apite mais jogo no Brasileirão, não. Não é jogo de São Paulo. São Paulo quer que ele não apite mais esse ano. Para ele se reciclar. Eu acho que tá certo mesmo. Arbitragem, Michel, para a gente terminar o vídeo de hoje aqui, a arbitragem tem ferrado muito também a vida do São Paulo. Sim, essa questão do ofício, né, enviado para a CBF com relação ao jogo contra o Fluminense foi algo que a própria diretoria teria que ter essa postura, né, Marcelo, com relação ao que ocorreu, o último episódio que teve no Brasileirão, né, erros aí grotescos de arbitragem, cabine do VAR sendo divulgado o áudio e você vendo que é um erro que o árbitro, ele, muitas vezes, ele se sente na autoridade máxima, mas ele é muito soberbo. Você vê a postura de um árbitro dentro de campo, não sendo parcial, não sendo imparcial, né, na realidade, e você vendo que ele erra e não admite o erro, cara, e quer que a equipe de arbitragem durante a partida também
erre junto, que foi a questão daquele jogo contra o Fluminense. Todos falaram, e ainda foi afirmado pelos representantes que estavam na cabine do VAR, falando sobre isso. Zanovelli, você tá vendo ali que o Thiago Silva pôs a mão na bola naquela origem que teve o primeiro gol do Fluminense. Pô, ele pôs a mão na bola, não foi uma falta. Você não marcou falta, você marcou vantagem para o Fluminense continuar o jogo. E ele pôs a mão na bola, era uma falta, porque em nenhum momento você disse que foi falta. Que você paralisou o jogo realmente para o Thiago Silva colocar a mão na bola e repor a bola em campo. Ele não deu essa deixa, ele deu a deixa de seguir o jogo. Deu a vantagem de seguir. E ainda sinalizou que o Caleri fez a falta naquele lance, sendo que o Caleri não fez a falta. Quem fez a falta foi o jogador fluminense. Então você vê que são erros capitais que muitas vezes podem prejudicar uma equipe, pode mudar um resultado de um jogo onde a partida está equilibrada, onde é um jogo que as duas equipes estão bem, que era o caso do São Paulo. O São Paulo estava bem no jogo, e aí você prejudica, você tira uma possibilidade, né? A equipe tem que mudar o jeito de jogar devido a um gol levado por um erro de arbitragem. Entendeu? Isso não pode acontecer. O bastidor do São Paulo ele precisa ser mais movimentado, mais forte, porque o São Paulo não é prejudicado, não é de hoje, é de alguns jogos já. Então a torcida fica cansada, as pessoas que observam isso ficam cansadas de ver o time sendo prejudicado e a postura do bastidor do clube, né, o presidente, vice-presidente, não dá uma não ter um parecer, não apresentar uma postura de bastidor de time grande faz com que os árbitros que apitam os jogos do São Paulo comecem a errar de uma forma muito explícita, entendeu? Vamos ficar de olho agora na arbitragem de quarta-feira aí. Né? Eu concordo com tudo que o Michel falou. E você aí, torcedor São Paulino, o que você acha de tudo isso daí? O vídeo vai ficar gravado aqui para vocês. Deixa a sua opinião aí. Para quem quiser seguir o Michel nas redes sociais, faça o seu Instagram, Michelzão, arroba. @_ Oi Freitas. Oi Isso aí Freitas. eu vou colocar na descrição do vídeo também, né? Para vocês poderem trocar uma ideia com o Michel lá no Instagram também aí, né? E é isso, a expectativa agora é muito grande, né? Nesse primeiro papo de São Paulino aqui, que eu tô fazendo aqui, né? E, cara, e é isso, vamos para cima. Eu não sou o senhor da razão, muitas vezes eu critico o meu dia mesmo, mas eu tenho ciência que se eu esperar um ano ele pode render alguma coisa ainda, né? Então, vamos torcer para que quarta-feira os bons ventos soprem do lado do Morumbi aí. Michelzão, queria te agradecer aí nessa brincadeira aí, para você vir aqui comentar um pouquinho, né, um papinho rapidinho aí, passou 20 minutos, quase 30 minutos, a gente nem viu. Né, então, queria te agradecer aí e a gente se vê nas transmissões da rádio aí, que logo mais a gente está voltando também, né? Obrigado, viu, Michel? Valeu, Imagina, rapaziada. Imagina, Marcelão. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Falou.